Boa noite para todo mundo. Hoje é dia 9 de novembro de 2023. Já é a terceira vez que eu começo a gravar esse vídeo aqui para vocês, que eu tô vendo aqui que tá travando. Mas eu acho que agora vai dar certo. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do resumão do dia, vamos falar das movimentações do mercado. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu trazer dois pontos aqui para vocês. O primeiro é que algumas pessoas têm me procurado nesses últimos dias para poder falar um pouco, me perguntando, né, se eu não falo um pouco sobre técnica, sobre operacional, meu operacional de dólar, que acaba sendo a minha especialidade no mercado e tal, enfim, vamos lá. Como que surgiu essa minha motivação para criar conteúdo aqui para vocês? Primeiro, nada mais foi do que uma estratégia de exposição para me manter disciplinada. Isso lá atrás, quando eu comecei. Então, vamos lá. Para eu me manter... O que acontecia? Eu tinha um problema, que eu tentava fazer meu panorama, tentava fazer ele disciplinadamente, todos os dias e tal, direitinho. E aí, primeiro, assim, eu até fazia. Mas eu tinha um problema de memória. Eu fazia o panorama hoje, antigamente eu fazia o panorama escrito. No final do dia ou de manhã eu sempre escrevia o panorama inteiro. Só que acontece que na semana seguinte eu ficava assim, putz, o que aconteceu na semana passada? E eu não sabia responder, sabe? E aí eu até conversava com alguns colegas na época, no escritório que eu tava, que eu falava assim, gente, como que eu cuido dessa questão da memória? Porque eu sei que o mercado é muito, assim, a história do mercado na nossa cabeça, ela é muito importante. Muito importante. Ela facilita muito as entradas nas operações, a confiança para segurar uma operação por muito mais tempo, né? Pelo menos para mim. E aí o fato de eu esquecer muito rápido o que tinha acontecido na semana anterior me deixava muito incomodada. E aí eu tentei falando alto, sozinha, e aí eu tentei gravando um vídeo eu mesma, eu tenho até esses vídeos que são muito engraçados. Enfim, fato é que nada funcionava. E aí, conversa vai, conversa vem com meu marido aqui em casa, ele me propôs, ele falou assim, Fernanda, por que você não vai para a exposição? Se exponha falando de mercado. E aí ele falou, e aí isso vai te trazer disciplina, pode te trazer alguma disciplina? E eu falei, caramba, e eu procrastinei essa decisão por um mês ou um pouco mais. Até que finalmente eu falei assim, você quer saber, eu vou começar. E aí eu comecei a fazer o meu panorama de encerramento, a falar meu panorama de encerramento nas redes sociais há um tempo atrás. Mas para manter minha disciplina. Só que com o tempo as pessoas foram aparecendo, foram gostando, eu fui trocando experiências, ideias, ensinamentos, aprendizados com outras pessoas de mercado, porque acaba que o mercado financeiro ele é solitário, né? Então, na medida que eu comecei a me conectar com pessoas virtualmente para falarmos de mercado, isso me trouxe até um certo prazer. Então, assim, mas tudo começou como uma forma de me manter disciplinada. Acabou funcionando, eu me mantive disciplinada, acabou funcionando para a minha memória, hoje eu consigo lembrar tranquilamente tudo que aconteceu para trás, né? Então, uma movimentação que acontece hoje, ou uma fala de algum agente importante, seja ele político, seja ele membro de Banco Central, não importa, que fala hoje, que está correlacionado com alguma coisa que aconteceu um mês ou outro atrás, isso para mim hoje é muito mais tranquilo, né? E, obviamente, que isso se refletiu 100% aí nos meus resultados financeiros, né? Então, assim, falar para mim de contexto, de macroeconomia, de geopolítica, enfim, tudo que movimenta, né? Tudo que gera volatilidade nas bolsas aqui para vocês é um trabalho que me agrega como operadora de mercado e é um trabalho que eu vejo que agrega para muita gente. E isso também me traz uma certa satisfação. E por isso que eu faço isso aqui e não tem esse viés de entrar no mundo operacional e tal e etc. Significa que eu não posso entrar eventualmente? Não. Né? Talvez, eventualmente, a gente comece a falar de operacional aqui. Mas falar de operacional, pra mim, é um ponto extremamente delicado. Por quê? Bom, as pessoas que eu conheço, que são consistentes no mercado, né, que de fato fazem dinheiro, e muitas delas não se expõem, inclusive, são pessoas que descobriram o seu próprio operacional. Esse é o meu caso, inclusive, tá? Que tem a ver com perfil, e é por isso que eu bato muito nessa tecla de perfil aqui. Por exemplo, eu sou uma pessoa, pra quem me conhece, eu sou uma pessoa extremamente cartesiana. Sou muito cartesiana, né? Eu vou dar um exemplo pra vocês prático. Eu vou no supermercado, quando eu e meu marido, a gente vai no supermercado pra poder fazer compra, eu tenho uma lista do que precisa ser comprado e eu compro a lista, e acabou. É isso que eu vou fazer no supermercado. Meu marido não, meu marido gosta de ir prateleira por prateleira e etc e tal, e eu não tenho, não é. Eu me propus a buscar uma lista, é a lista que eu vou buscar. Esse é um exemplo, mas eu poderia dar vários exemplos para vocês aqui de como que o meu modus operandi, eu sou engenheiro eletricista de formação, né? Então é bem cartesiano. E o meu operacional, ele reflete isso de uma maneira muito pura,
sabe? E eu sei que tem gente que é mais flexível, que é mais solto e que inclusive faz dinheiro no mercado sendo dessa forma, né? Então assim, eu aprendi com alguns mentores ao longo do tempo o operacional de cada um, mas eu precisei com o tempo construir um que funcionasse para mim. E por isso que para mim isso faz do mercado financeiro muito difícil, porque no final das contas a gente tem que se encontrar, assim, ter um autoconhecimento muito bom, e eu investi muito nisso, né? Ter um autoconhecimento muito bom para falar, tá, esse é o meu perfil. Logo, dos operacionais que eu aprendi, eu vou juntar esse com esse, com esse, com esse aqui, e baseado no meu perfil, vou chegar em alguma coisa que é rentável, né? Faz um backtest, eu comprovei que meu plano funcionava historicamente, depois me mantive disciplinada para fazê-lo funcionar, e depois, uma vez que você foca no início muito em ter uma técnica eficiente, comportamentalmente ser muito bom, depois é só crescer a quantidade de contratos. Pelo menos foi assim pra mim, certo? Mas assim, por isso que hoje eu falo de algo comum e algo que agrega pra mim e pra vocês aqui, que é contexto, que é macroeconomia, que é geopolítica, etc., né? E o que movimenta os mercados, né? Podemos até, de repente, falar mais sobre isso aqui, em alguma ideia que alguém me der, não tem problema nenhum, eu sou sempre muito aberta a ideias. Mas de operacional, eu tenho esse ponto, que eu acho que, assim, das pessoas que eu conheço que são bem-sucedidas, elas acabaram se encontrando e desenvolvendo o jeito delas, né? E aí eu tenho o meu, e que às vezes vai bater com o seu perfil, às vezes não sei. Mas vamos conversar sobre isso, tá? Para as pessoas que querem conversar sobre isso aí, vamos conversar. Eu tô sempre aberta aqui, não tem problema nenhum e tal. E o meu Instagram e o YouTube nasceram com uma proposta lá atrás de me manter com uma memória boa e extremamente disciplinada. E no final das contas eu vejo que eu agrego para bastante gente aqui também. Eu fico muito feliz com isso, mas nada que a gente não possa ir evoluindo e melhorando juntos, né? A gente tá aqui, de novo, o mercado financeiro é muito solitário, então a gente precisa se ajudar para fazer acontecer e fazer dar certo e, no final das contas, matar um leão por dia nesse mercado, que é isso que a gente faz, né, minha gente? Mas vamos lá, falei demais. Dito isto, recado de sempre, para quem gosta do meu conteúdo, considerem deixar um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficarem sabendo quando o vídeo ficar pronto aqui e eu postar para vocês, e considerem chamar mais gente pra gente poder discutir sobre esse tema tão complexo e incrível, né, que é todo esse mundo que rege a economia mundial, né, e que acaba impactando nos mercados, nada mais é do que isto. Mas vamos lá, minha gente, vamos para o panorama. Vou colocar o panorama aqui para vocês, já tá aí, boa. Vamos começar então, como sempre, pelas bolsas da Ásia, né? As bolsas da Ásia, elas fecham mistas, tá? Mas de qualquer forma, uma movimentação bem limitada, né? Quem tá positivo tá um pouco positivo, quem tá negativo tá um pouco negativo. Nessa madrugada saíram dados de inflação ao consumidor e inflação ao produtor na China. Eu deixei separadinho aqui para mostrar para vocês, tá até marcadinho aqui já. E aí, minha gente, o que acontece? Os dados não vieram bons na expectativa que o mercado tem de um crescimento na China, porque quando um país cresce, ele faz o quê? Ele gera inflação. E o contrário também é verdade. Quando um país encolhe, ele gera o quê? Deflação, né? E é o que a gente está vendo aqui na China. O mercado tem uma expectativa muito grande de ver a China crescendo novamente, né? O mercado é meio ansioso, então ele quer um crescimento a patamares pré-pandêmicos aí, coisa que tá difícil para a China e a gente está vendo isso ao longo do ano. Então, tanto o CPI, que é a inflação ao consumidor, veio negativo, e por isso que eu queria mostrar os números aqui para vocês. Vale lembrar que no mês passado a China mostrou um leve sinal ali de uma mini inflação sendo gerada, mas acabou devolvendo esse mês e ficando no negativo. A inflação anual ao consumidor permaneceu no negativo e a inflação ao produtor, ela veio praticamente em linha com o que o mercado esperava, um pouquinho melhor, mas ainda assim no campo negativo, ou seja, a economia da China está indo mal das pernas, né? A interpretação para isso em relação então o governo vai ter que fazer estímulos o suficiente para que a economia da China volte a crescer, e há preocupações também em relação a esses dados ruins que vêm desde o início do ano. Para quem me acompanha nos meus vídeos aqui desde o início do ano, quando acabou aquela política de Covid zero, e aí finalmente a gente achava que ia acontecer uma super expansão da economia chinesa, não foi isso que aconteceu. E não tem acontecido até agora, tá? Fato é que isso deixou os mercados mornos por lá, né? De certa forma, eles nem ficaram super pesados em relação a isso, que é um ponto positivo, tá? E um outro assunto que aconteceu lá também é que existe um rumor de que uma empresa chinesa está para assumir o controle operacional da Country Garden. Lembra aquela empresa incorporadora, né, do setor imobiliário lá da China, que estava indo super mal das pernas, assim como a primeira lá, Puxa, acabei me esquecendo o nome da primeira, mas aquela que deu um super trabalho lá em 2021.
A Evergrande, lembrei. A Evergrande deu um super... Viu minha memória? Bom, a Evergrande, lá em 2021, ela é uma empresa incorporadora da China que deu um super trabalho lá, na medida que ela deu default nas suas dívidas, acionando um alerta para o mercado de que o setor imobiliário da China estava indo mal das pernas. Isso foi calado ao longo do tempo, né? Foi tratado ao longo do tempo, mas fato é que esse ano surgiu uma outra empresa, que é a Country Garden, que também começou a ir mal das pernas. Inclusive, ela é até maior do que a Evergrande. Né? E aí, nessa madrugada, surgiram rumores aí de que uma outra empresa, uma terceira empresa, né, dessas duas, ela pode assumir o controle operacional da Country Garden. E isso trouxe um certo ânimo para o mercado no setor imobiliário, né, que acalmou aí as preocupações em relação a isso e trouxe uma esperança de que a Country Garden não traga problemas maiores aí para o setor imobiliário da China, ok? Mas de qualquer forma, a gente tem bolsas completamente mistas. Essa semana, minha gente, vocês podem ver que a amplitude das movimentações tem sido bem limitadas em relação, por exemplo, à semana passada. Não só nas bolsas da Ásia, mas da Europa, dos Estados Unidos, aqui do Brasil, de qualquer forma. Não é isso? Aqui no Brasil a gente ainda teve motivadores internos relacionados a Brasília, mas de qualquer forma os mercados estão bem mais limitados essa semana. Bom, dito isto, vamos para as commodities. A gente tem hoje um cenário de commodities positivas, tá? Tanto o minério de ferro, refletindo inclusive na nossa Petrobras, quanto o petróleo. O petróleo ele recupera parte das perdas que ele teve nesses últimos 3 dias, né? Que foram perdas consideráveis. Na verdade, foi um alívio aqui que nós tivemos, né? E trouxe até um certo alívio para a Petrobras, mas a Petrobras teve um drive em específico agora, bem no final do dia, que eu vou comentar com vocês já já. Fato é que tivemos um cenário de commodities positivas no dia de hoje, ok? Bom, quando a gente vem para as bolsas aqui da Europa, a gente tem bolsas positivas, tá? No dia de hoje, nada muito específico, saíram alguns balanços lá na Europa que tem trazido, principalmente relacionados a aqui, ó, bens industriais e serviços, tá? Esses balanços dessas empresas têm trazido uma certa positividade para as bolsas por lá, né? Ontem também, no período da tarde aí, quando as bolsas dos Estados Unidos acabaram virando do negativo para o positivo, né? As bolsas da Europa já estavam fechadas, então aí elas acabam pegando essa leve positividade da tarde de ontem, refletindo nas cotações do dia de hoje, ok? Mas a gente tem bolsas positivas lá na Europa, refletindo aí muito mais um dia de tranquilidade do que qualquer outra coisa. Nós não tivemos nenhum indicador específico saindo por lá. Tivemos falas, sim, de membros do Banco Central, tanto do Reino Unido quanto da Europa, aí, sinalizando, né, da zona do euro, sinalizando aí que eles acreditam que o juros terminal lá, eles já chegaram no juros terminal, agora é manter os juros altos por mais tempo para controlar a inflação. Isso traz um certo alívio para os ativos de risco. Ok? Mas nada de muito específico aí, nós tivemos só uma positividade das bolsas lá. Vale lembrar que a virada das bolsas americanas, principalmente, né, deixa eu marcar aqui para vocês, que a virada das bolsas dos Estados Unidos no dia de hoje, ela acontece no período da tarde, por causa da fala do Powell, que eu vou falar sobre isso já já. E aí as bolsas da Europa já estavam fechadas, então elas não pegam essa virada bem negativa que aconteceu lá nos Estados Unidos. Isso provavelmente, muito provavelmente, vai se refletir nas cotações de amanhã. Ok? Vale lembrar, minha gente, tenham isso em mente. Drives que acontecem no período da tarde vão impactar nas bolsas, nossa tarde, né? Vão impactar nas bolsas da Europa só na abertura de novo das negociações por lá. Ok? Bom, vamos vir aqui para os Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos, aqui é ótimo. Lá nos Estados Unidos a gente tem bolsas no negativo, tá? E essa negatividade mais forte veio no período da tarde. Tá? No período da tarde, o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, ele teve um novo discurso, ele participou de um novo evento, né? E aí o mercado ficou de novo esperando aí que ele pudesse se posicionar em relação à política monetária por lá, coisa que ele não fez no evento do dia de ontem. E aí hoje ele não só se posicionou, como foi bem duro, tá? Eu separei um trecho aqui para vocês que resume basicamente, assim, que explica basicamente a movimentação do dólar no mundo, tá? Que o dólar estava bem tranquilinho até essa fala do Powell no mundo inteiro, alguns levemente positivos, outros levemente negativos, inclusive aqui no Brasil, tá? Porém, com a fala dele um pouco mais hawkish, um pouco mais dura, trouxe aí movimentações nos ativos de risco que caíram, as bolsas caíram, o dólar ficou forte, os juros americanos subiram, tá? Então tivemos todo um estresse no dia de hoje por conta da fala dele. Vou falar um trecho aqui para vocês que vai ficar bem claro do que aconteceu. Segundo Powell, não estamos confiantes de que alcançamos uma postura suficientemente restritiva.
Então ele viu uma nova alta de juros, desculpa. Essa frase dele foi muito dura. Esperamos que o crescimento do PIB modere nos próximos trimestres, mas ainda não se sabe. Estamos atentos ao risco de que um crescimento mais forte possa prejudicar o progresso da inflação, o que poderia justificar uma resposta de política monetária, ou seja, um novo aumento de juros. Se for apropriado apertar ainda mais a política monetária, não hesitaremos. Minha gente, foi bem dura essa frase dele, considerando seus últimos posicionamentos públicos, inclusive da decisão de juros na semana passada, tá? Vale lembrar, a gente pode falar um pouco sobre isso, que assim, o Banco Central de qualquer país, ele tem algumas ferramentas para conduzir sua política monetária. Uma delas é a taxa de juros, subir ou descer a taxa de juros a depender do patamar de inflação de um país. Aí existem outras ferramentas técnicas e existe uma ferramenta que é a comunicação. Tá? A comunicação de um presidente do Banco Central faz preço nos ativos. Vamos lá. A gente tem visto nos últimos meses o aumento aí dos rendimentos dos juros americanos. E isso pressiona as condições financeiras de um país. Tá? Pressionando as condições financeiras de um país, o crédito, por exemplo, fica mais caro, aí menos pessoas e empresas pegam empréstimos, aí os bancos eles ficam mais criteriosos também para quem emprestar, para quem não emprestar, enfim. Existem alguns critérios que definem as condições financeiras de um país. Um país com condições financeiras mais apertadas, mais restritas, ele tende a desaquecer a economia. E o contrário também é verdade. Tá? Então, na medida em que nos últimos meses a gente viu o rendimento dos juros americanos subindo bastante por lá, isso por si só, somado à taxa de juros mais alta dos Estados Unidos, corrobora para apertar as condições financeiras por lá, ok? Na medida em que na semana passada nós tivemos uma realização muito forte do rendimento dos juros americanos, vocês concordam comigo que as condições financeiras começam a se afrouxar novamente? Tá? E aí o presidente do Banco Central americano, ele tem algumas alternativas, Dentre as alternativas ele pode subir os juros de novo na próxima reunião, junto com todos os membros aí do Banco Central americano que votam, ou ele pode vir com um discurso, um comunicado mais duro, que faça preço suficiente a ponto de subir os juros americanos, subir o rendimento dos juros americanos. E isso por si só retoma o aperto das condições financeiras, tanto quanto se ele subisse de fato os juros numa próxima reunião. Foi essa a estratégia dele? Não sei. Foi isso que ele fez? Foi essa a intenção dele? Não sei. Não sabemos. Não sabemos. Mas fato é que a comunicação de um presidente do Banco Central, de um país, é sim uma ferramenta de controle de inflação, junto com outras. Obviamente, ok? Então, às vezes, minha gente, um presidente do Banco Central, ele não precisa necessariamente subir os juros, mas um comunicado mais duro também pode levar a economia para onde ele pretende. De novo, essa foi a intenção dele? Não sabemos. Mas prestem atenção em como o mercado ele sempre fica muito atento a falas de presidentes de Banco Central. O Powell é o presidente do Banco Central mais importante do mundo, mas nós temos a Christine Lagarde na Europa, nós temos aqui no Brasil o Roberto Campos Neto, por aí vai. Ok? Mas por isso que entendam, qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês? Entendam que comunicado de Banco Central, de presidente de Banco Central, também é uma ferramenta de controle de inflação. Tá? Dentre outras, como a taxa de juros, por exemplo. Então a fala dele mais dura hoje colocou o rendimento dos juros americanos de novo num patamar mais alto, né? Aliviou a alta dos ativos de risco, que teve bem fortemente na semana passada, faz preço no dólar e por aí vai. Bom, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Dito isso, tivemos bolsas no negativo nos Estados Unidos por causa disso. Hoje saiu pedidos iniciais de seguro-desemprego pela manhã lá, e aí eles acabaram vindo dentro da estabilidade. A gente segue nessa casa dos 200 mil aí há semanas, desde o início do ano, alguma coisa assim. E não muda, né? Não sobe, não sobe no sentido de aliviar aí o mercado de trabalho. Bom, agora vamos vir aqui para o Brasil. Aqui no Brasil nós tivemos a movimentação, assim, a gente segue essa movimentação americana, internacional, então a gente estava com a bolsa até mais positiva, mas com a fala do Powell a gente entra no campo negativo, tá? Vale lembrar que ontem foi aprovada a reforma tributária lá no Senado,
E aí isso traz... É o melhor texto? Não. É a melhor reforma tributária que o país precisava? Não. Mas é um avanço em relação ao que nós temos hoje e isso estou falando da visão do mercado, tá? Não é a opinião da Fernanda, é a visão do mercado em relação a isso. É melhor do que o que nós temos hoje e é um avanço da agenda econômica do país. Tá? Então, assim, nossa bolsa e o nosso dólar, eles estavam até assim, bolsa positiva e dólar levemente negativo no dia de hoje, olhando para essa positividade da pauta econômica lá em Brasília, porque teve a aprovação do Senado. Agora a reforma tributária, ela vai para a Câmara, porque houve alteração no texto e ela precisa ser aprovada novamente na Câmara, ok? Fora isso, não tivemos nenhuma movimentação muito específica lá em Brasília no dia de hoje que pudesse fazer com que a gente se descorrelacionasse do mercado internacional. O que nós tivemos hoje, vale lembrar, minha gente, só um parênteses, que no fechamento do mercado hoje nós temos alguns balanços importantes que vão sair, como por exemplo o Bradesco, o balanço da B3, enfim, alguns balanços que tem peso no nosso Ibov, né? Bom, dito isto, o que aconteceu agora bem no finalzinho da tarde? Eu já estava preparando o vídeo para gravar para vocês. A Petrobras divulgou aí o seu plano executivo para os próximos anos de 24 a 28. De 24 a 28. E ela propõe aí, ainda precisa ser aprovado no Conselho Administrativo, mas ela propõe investimento de mais de 100 bi, tá? E parte desse investimento, inclusive, em energia renovável, que era o que o mercado queria muito ouvir, né? Eles também farão investimentos no exterior, enfim. Fato é que o mercado gostou dessa primeira versão do plano executivo, tá? Da Petrobras, meu cabelo. Do plano executivo da Petrobras, o mercado gostou disto. E aí, bem no finalzinho, umas 5 da tarde, a Petrobras, ela tem uma variação aí, acaba ficando mais positiva, e como ela tem um peso considerável no nosso Ibov, isso também fez preço no nosso Ibov, aí para quem estava na tela viu essa movimentação muito claramente. Certo? Fato é que nós tivemos aí uma bolsa levemente negativa e o nosso dólar no positivo, refletindo muito mais aí essa questão da fala do presidente do Banco Central americano agora no período da tarde do que qualquer outra coisa. Isso foi reflexo nos Estados Unidos também, e isso provavelmente vai ser reflexo nas bolsas que ainda vão abrir na próxima janela de negociação. Certo? Bom, então é isso, né, minha gente? Hoje eu conversei um monte com vocês. Então é isso. Espero que tenham aproveitado as movimentações do dia, tá? Vejo vocês... Hoje é quinta. Vejo vocês no resumão de preparação. A gente faz uma revisão bem grandona da semana, né? Eu aproveitei a borda da sexta-feira e a gente se prepara para a semana que vem. Tá bom? Não esqueçam de deixar o like aqui pra mim e a gente vai se falando. Beijo pra vocês. Tchau.